Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Flávio. Eu junto com a minha colega Jade, nós ficamos responsáveis para a apresentação do seminário número 5. Como vocês assistiram semana passada, na brilhante apresentação dos meus colegas Solano e Vitória, nós vamos dar continuidade a essa construção do conhecimento. E para isso nós vamos falar sobre o pensamento de Max Weber no tocante à nossa parte, que é o seminário número 5. Como vocês sabem, esse senhor, Max Weber, é um dos 3 sociólogos clássicos mais importantes que nós temos, junto com Durkheim e Marx. Mas enfim, vamos à nossa apresentação da nossa parte do texto. Max Weber trabalha nesse texto, né, nessa parte do livro, 4 tipos de norma de conduta em seu estudo sociológico sobre o direito. Ele estuda 4 normas. A norma jurídica, convenção, costume e inovação. Como vocês sabem, Max Weber trabalha com ação social, ação do indivíduo, né? Tem um livro conhecido que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele trabalha justamente essa questão da ação, né? Da ação do indivíduo, né? No contexto social. Pois bem, para isso ele trabalha esses 4 tipos de normas de conduta que eu vou procurar dar o significado delas através dos slides a seguir. Pois bem, Max Weber dá muita importância aos costumes e à convenção. É uma área a qual na ordem jurídica está muito ligada. E ele procura, ao longo do texto, nessa parte do texto, né, em si, da obra, nessa parte da obra, trabalhar convenção e costumes. Essa transição fluida, o que é convenção, o que é costumes. Aqui no slide eu coloquei uma definição simples, mas que está no livro, tanto de costumes como de convenção. Além dessa, nós podemos dizer que costume é todo comportamento tipicamente regular, que é mantido dentro dos limites tradicionais, unicamente por seu caráter de habitual e pela imitação irrefletida. Como ele diz aqui, embaixo, aqui, uma ação de massas. Isso é costume para Max Weber. Para convenção, que também é outro costume, é outro conceito que está ali nessa parte da obra, ele considera como chamado por outro autor de uso social, corresponde à conduta socialmente obrigatória, que não é protegida por nenhuma restrição oficial, mas sim pela reprovação do próprio grupo específico do agente no ambiente circundante. Sua infração já é uma reprovação geral. É o indivíduo, é o cidadão que atende um celular ou deixa ligado em volume alto numa missa de 7º dia. Isso, quer dizer, há uma reprovação, não há nada coercitivo, mas há uma reprovação geral. Então, esta é o conceito de costume e convenção. Outro conceito que Max Weber trata nessa parte da sua obra, Economia e Sociedade, é a questão das normas, da norma jurídica. Ele diz o quê? Que
a norma jurídica ela é imposta coercitivamente, sendo garantida pela probabilidade de coação física ou psíquica exercida por um quadro de indivíduos instituídos. Isto, para ele, a eficácia dessa norma, ela se dá principalmente, ela tem uma das características da norma, a coerção, a coação física ou psíquica. Então, se você tem uma norma, por exemplo, não matar, que é imposta, que está lá no Código, no direito penal, existe um quadro de indivíduos instituído para que quem cometer, infringir essa norma, tenha a sua, digamos, o seu resultado, a sua consequência de infringir essa norma. Então ele diz então que a norma jurídica para Max Weber ela é imposta coercitivamente, sendo garantida pela probabilidade de coação física ou psíquica exercida por um quadro de indivíduos instituídos. Né? No caso, por exemplo, é a polícia. Né? Pois bem, tem uma citação que eu coloquei aqui, que eu retirei da obra, na parte que me concerne, que diz o quê? A observância daquilo que de fato se tornou costumeiro, como tal, é um elemento muito forte de toda a ação e, portanto, também de toda a ação de comunidade, que é a coação jurídica. Quando faz de um costume, por exemplo, referindo ao usual, um dever jurídico, quando o costume vira um dever jurídico, muitas vezes quase nada acrescenta a sua eficácia, e quando contra ela se dirige, frequentemente fracassa na tentativa de influenciar as ações efetivas. Outra questão que Max Weber fala é sobre a inovação, a importância da inovação. Né? Não é à toa que quando a gente lê a ética protestante de espírito do capitalismo, né? Ou quando a gente estuda a economia lá, Schumpeter lá, a inovação está presente, né? Mas para Max Weber, né, pensando como ação social, ele considera que a ação parece estar na influência de indivíduos capazes de determinar vivências anormais. Essas influências que superam a inércia do habitual. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que indivíduos que tenham uma vivência anormal, eles conseguem, através dessa vivência anormal, inspiração e uma intuição e uma inspiração para quê? Para que se dê um passo à frente, né? Essas vivências anormais possibilitam a inovação, o progresso. É isso que Max Weber está falando. E por fim, né, o último tópico que eu tenho aqui é a coerção, que está, né, como ele fala em ordem jurídica, em norma jurídica, ele está falando em coerção, né? E o que é coerção? A noção de coerção é evidente ao manifestar-se através do estado jurídico da punição. Todavia, ela permeia a própria possibilidade de construção de uma ordem jurídica, pois constitui condição sine qua non para a função regulatória que caracteriza, em última análise, a concretização do direito. Garantia jurídica a serviço dos interesses econômicos, todavia, procedimento legitima de índole judicial em favor do direito. Então, uma das características que Max Weber trata as normas jurídicas é a coerção. Vocês podem ver aqui, ó, voltando aqui, ó,
que para ele, norma jurídica ela é imposta coercitivamente, sendo garantia pela probabilidade de coação. Então, norma jurídica para Max Weber é coerção. Faz parte, a coerção é uma das características das normas jurídicas de Max Weber. Eu reconheço, professor, que não é um texto fácil, né? O pensamento de Max Weber não é fácil, né? Mas eu acredito que esses conceitos, juntando com os outros conceitos dos seminários anteriores e posteriores, eu acredito que foi uma boa ideia a gente trabalhar o pensamento de Max Weber dessa maneira, porque com os slides e cada um fazendo a sua parte, né, com seus limites, né, que a gente tem, que a gente não é um estudioso aprofundado em Max Weber, mas é possível ter um entendimento da obra a partir das leituras e das apresentações dos seminários, né. Então a minha parte é essa, né. Agradeço a atenção dos colegas, né, a Jade dos Santos também agradece, né, ela que fez os slides, e estou aberto, né, estamos abertos para o debate democrático. Obrigado.